Salve, salve pessoal, tudo bem? Sejam novamente bem-vindos ao canal do Vitalizando. E hoje aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre algo que pode estar atrapalhando muito a tua prática da meditação ou até a tua disciplina na hora de praticar a meditação, de manter a prática diariamente. Então fica comigo até o final que tu vai entender um pouco mais sobre o conceito de mente coletiva. Então vamos lá, para quem não me conhece, eu sou o William Campos, praticante de meditação, meditador urbano, como eu denomino. E se tu chegou agora pelo canal, já gostou do conteúdo, já deu uma olhada nos vídeos anteriores e ainda não está inscrito, te inscreve no canal, deixa o like porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante. E eu tenho certeza absoluta que esse conteúdo pode ajudar muita gente a entender melhor um pouco desse conceito e também como isso pode estar atrapalhando a sua prática da meditação. Para quem quer, nesses períodos complicados que a gente tem passado, encontrar um pouco mais de clareza através da meditação, essas informações que estão aqui são muito valiosas, certo? Então esse conceito de mente coletiva eu não posso deixar de antes citar algumas coisas e algumas outras teorias que foram desenvolvidas por pessoas notáveis, né, no nosso tempo aqui, no início do século XX, final do século XIX, pela metade do século XX também. Eu vou falar hoje sobre um conceito que não é tão difundido, que não tem um livro escrito sobre ele, uma teoria que ela é uma teoria mais popular, por assim dizer, né, que é a teoria da mente coletiva. Eu já falei sobre isso em um post lá no nosso Instagram, tu vai olhar aí. E inclusive é um texto bacana, se quiser dar uma olhada, fica à vontade de chegar lá, seguir a página também, te agradeço muito e também muita informação bacana, certo? Então a mente coletiva é diferente da consciência coletiva. A consciência coletiva foi uma teoria cunhada por um sociólogo e antropólogo chamado Émile Durkheim. Eu não sei se essa é a pronúncia, ele era francês, falecido no início do século XX, 1917. E ele foi o pai da sociologia, assim, muitos conhecem ele pelo pai da sociologia, né? Um dos fundadores da sociologia na época, lutou bravamente para que a sociologia fosse entendida como uma ciência. E ele falou sobre a consciência coletiva, né? Que é a consciência que abrange um coletivo, né? O nome já fala, e isso influencia o comportamento e as escolhas que as pessoas vão fazer em determinados lugares, né? Obviamente essa consciência coletiva, ela é algo planetário, sim, mas também, e muito, ela é algo regional, ela é algo do país, ela é algo do estado que você vive, da cidade até do bairro. Tem algumas características da consciência coletiva que são muito mais abrangentes, né? Segundo o próprio Émile Durkheim comenta, mas ela é uma consciência que também vai depender de onde você está inserido, de qual cultura e qual lugar do mundo você está inserido. Então, resumindo, dá para dizer que é um conjunto de hábitos socioculturais ao qual o indivíduo está inserido, mesmo sem ter total consciência disso. A consciência coletiva abrange o coletivo sem que a gente tenha consciência que isso está acontecendo. Então a gente às vezes toma algumas escolhas sem ter a total consciência do porquê que a gente está tomando aquela decisão. Um exemplo clássico disso que eu posso citar aqui é a forma como a gente se organiza dentro do tempo, que é a partir do relógio e a partir de um calendário. Isso é um produto da consciência coletiva. Alguém tomou essa decisão em algum momento, algumas pessoas criaram este produto, né, entre aspas, que não é algo vendido, mas é algo consumido, e hoje a gente se organiza a partir disso e não questiona isso, nunca fala sobre isso, poucas pessoas falam. Eu já tive contato com um conhecimento chamado Lei do Tempo, tenho até hoje, me organizo bastante por isso. Se você está vendo e conhece, deixa um comentário aqui, fala sobre isso aqui pra gente, é legal saber. Mas a Lei do Tempo ela traz uma nova forma de se conectar e mais do que isso, ela traz a verdadeira natureza do que é o tempo. Mas eu não vou entrar nisso aqui hoje, tem outros canais aqui no YouTube que falam sobre isso. Talvez se tu tiver interesse em saber sobre Lei do Tempo, coloca no buscador do Google ou coloca no buscador do YouTube Lei do Tempo que tu vai encontrar bastante material bacana.
certo? E assim como o Emile Durkheim falou sobre o consciente coletivo, tem um cara mais famoso que ele, que chama Carl Jung, talvez tu conheça, que falou sobre o inconsciente coletivo. E o inconsciente coletivo, ele pode ser resumido como um conjunto de arquétipos, formas de personalidade que as pessoas assumem em determinadas épocas da sua vida, dependendo das situações que elas estão passando, dependendo das suas realidades. Mas existe um conjunto de arquétipos, segundo o Jung, que inclusive lançou um livro sobre isso e lastrou a sua obra também nesses conceitos, né, dos arquétipos e do inconsciente coletivo. E também, né, a gente já então tem o consciente coletivo, que é a forma de consciência, que as pessoas acabam se organizando dessa forma, sem questionar o porquê, mas estão ali inseridas. E é interessante também se inserir. A ideia é que nesse vídeo não é falar mal disso, não, é só pra gente entender esse conceito. Mas o inconsciente coletivo, ele então tá submerso dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente. Então esses arquétipos a gente não dificilmente tem contato com eles, a grande massa, por assim dizer, né? É um conhecimento que é restrito a estudantes de psicologia, algumas pessoas que são mais intelectuais, mas é interessante a gente abordar isso de uma forma mais ampla para que mais pessoas conheçam, porque pode explicar muita coisa interessante sobre nós mesmos e sobre como a gente se comporta. Porque quando a gente começa na prática da meditação, a gente se depara muito com a ideia da consciência, né? No vídeo passado eu comentei, vou deixar no card aqui também o vídeo passado para te dar uma olhada. Tá bem legal. Mas no vídeo passado eu comentei sobre que a mente, ela não é só uma máquina de pensamento. Ela não só se coloca a pensar o tempo inteiro. A gente acaba fazendo isso, e isso é o que está acontecendo, sem que a gente tenha consciência e o mínimo de controle, mas a mente também ela tem um poder de ter consciência que está pensando. E isso é realmente um poder. É uma forma que a gente tem de se desprender um pouco dos gatilhos mentais que nos atormentam muitas vezes, que nos colocam em situações que a gente repete e às vezes não sabe o porquê, não gostaria de estar repetindo. Então a mente tem esse poder de sair disso, olhar e ver que está pensando e ver qual é o teor daquele pensamento. Esse pensamento aqui faz sentido para mim? Não faz? Eu posso escolher não usá-lo? Eu posso escolher não pensar dessa forma? Então quem se depara com a prática da meditação se depara com esses conceitos. Então é importante a gente entender sobre essas teorias, sobre consciente coletivo, inconsciente coletivo, da onde elas vieram. É legal, quando a gente começa a se deparar também com teorias da mente, a gente invariavelmente vai se deparar com teorias psicológicas, né? A psicologia é uma grande estudiosa da mente, do comportamento humano, das emoções humanas, e isso é incrível, isso é realmente algo que é super moderno, né? Se a gente olhar na história do mundo, e é algo que também evoluiu muito o nível de abordagem que a gente tem com as questões humanas mentais, com as questões humanas emocionais. Então a gente hoje está também num modelo mais civilizado, mais empático, muito em função da psicologia, muito em função da psicologia. Então por que a mente coletiva, que é o que eu vou falar aqui hoje, é importante? Esse entendimento sobre a mente coletiva. Porque muitas vezes, quando tu está no início da prática da meditação, quando tu está pensando em começar a meditar, quando tu começa a perceber que talvez a meditação possa ser algo que vai me ajudar, talvez possa ser algo que eu esteja precisando para ficar menos ansiosa, para ficar menos preocupada com o futuro, para eu ficar mais calmo, mais empático, poder ter mais clareza mental. E eu nem estou falando aqui dos benefícios espirituais disso, porque eles existem, né? Eu tenho total certeza de que talvez alguém que esteja olhando esse vídeo, talvez seja você, não acredita em espírito, não acredita em alma, por exemplo, mas a questão não é essa aqui. A gente quer entender como ser um humano melhor, como ser um humano mais produtivo, como ser um humano
mais empático, como ser um humano mais pacífico. A gente precisa muito disso, a gente precisa muito dessa paz. Então o conceito de mente coletiva, ele entra quando a gente chega em um sábado de manhã, por exemplo, e não consegue acordar e parar para meditar, porque a gente começa a pensar em todas as coisas que a gente quer fazer naquele sábado, naquele dia, que são coisas que a gente faz desde sempre, que a gente tem aquele hábito então de se organizar dessa forma. E o sábado pela manhã é o dia que a gente tá, sei lá, de ressaca, porque a sexta-feira a gente esticou um pouco mais, olhou um filme até de madrugada, ou a gente vai sair sábado à noite, aí já tá meio ansioso por causa daquilo. Então, o que acontece é que dentro de um coletivo existem hábitos, como o consciente coletivo lá comentou, como o inconsciente coletivo comentou, e esses hábitos eles estão influenciando a nossa vida diretamente. Esses hábitos eles estão permeando os nossos hábitos sem que a gente tenha ideia de que isso está acontecendo. Eu muitas vezes me deparei com isso na minha trajetória. E qual que é a minha opinião sobre isso? Quanto mais a gente colocar luz em cima disso, quanto mais a gente entender que existe uma mente coletiva que está funcionando, que está operando, sem que a gente tenha controle sobre isso, né? Controle entre aspas, mais fácil vai ficar da gente, no momento que a gente quiser, a gente se desprender disso. Eu também não vejo nenhum problema, não existe nenhum problema na verdade, da gente sair no sábado à noite, da gente esticar a sexta, curtir o domingo meio preguiçoso, né, e tal, ficar em casa e fazer coisas em casa e tal. Eu acho isso bacana, mas talvez em algum momento tu esteja pensando em ter uma vida, levar uma vida mais diferente, se organizar de outra forma. E esse conceito da mente coletiva, ele é muito poderoso. Claro que é importante também a gente ter essa consciência de que em um momento onde tu vai escolher fazer algo diferente do que a maioria, por exemplo, tá num grupo de amigos, né? E aí tu vai escolher não fazer tal coisa, talvez tu seja julgado por isso, né? Então, até o Emile Durkheim comenta isso no Consciente Coletivo, que é importante pro indivíduo fazer parte de algo. Para nós, fazer parte de um grupo, fazer parte de um coletivo é importante. Tu cortar relações completas com a sociedade, com a forma como se organiza, também não é uma solução. É importante a gente estar no coletivo, até para nossa autoestima, autoconfiança, sensação de pertencimento. Isso tudo é importante, mas às vezes também a gente está indo por caminhos que não gostaria de estar indo, a gente não gostaria de tomar aquela decisão. É a mente coletiva que está tomando essa decisão por nós e a gente está aceitando. Mas a ideia aqui é que a gente entenda que existe isso, que a gente vai se deparar com isso em algum momento. A mente coletiva atuante, e a gente tem que estar consciente, porque no início da prática da meditação, muito provavelmente vai ser um pouco mais difícil. Eu passei por isso quando comecei. Era um pouco mais difícil, assim, sentar, parar e meditar. Isso tudo também conta a depender do horário que tu tens disponível, por exemplo, para meditar. Eu medito bem cedo, assim, quando eu posso. Tem vezes que eu já não consigo, eu tenho que meditar lá pelas 9, eu tenho que meditar lá pelas 10 da manhã, porque, sei lá, de manhã eu tinha uma outra coisa para fazer e não pude, ou não consegui acordar cedo. Eu tento manter sempre o hábito de acordar bem cedo, né? Eu gosto dessa coisa de acordar cedo, de acordar com um dia. Mas às vezes a gente entra num outro tipo de fluxo, sai, vai em algum lugar, né? Participa de alguma roda coletiva com alguém, sei lá, e a gente acaba mudando um pouco o hábito naquele dia, né? E eu percebo que tem diferença na minha meditação. Eu percebo que muda a forma como eu vou lidar com a minha prática, a forma como eu vou pensar, quais os pensamentos que vão estar na minha cabeça, né? Quando eu vou sentar às 9 da manhã é diferente de eu ir sentar às 6 da manhã para meditar. 6 da manhã eu até nem medito, é em torno das 7 da manhã mais ou menos. Mas é diferente o que está passando pela minha cabeça e eu vejo que o barulho, que o movimento também é. Porque você imagina, eu moro numa cidade que tem 1,5 milhão de habitantes, tá? A grande maioria, e é uma capital, eu moro em Porto Alegre. A maioria das pessoas aqui saem para trabalhar em horário comercial, né? E também a região metropolitana, muitas pessoas vêm de lá para cá trabalhar. Então nesse horário, o movimento coletivo ele é muito grande. As pessoas estão pensando, estão maquinando como que vai ser o seu dia de trabalho, muitas podem estar reclamando, muitos podem estar planejando o seu dia e bolando estratégias, tudo aquilo, aquele burburinho, aqueles carros que se movimentam mais,
ônibus e tudo mais, influencia diretamente o que você está pensando, o que você está sentindo. Isso é uma ilusão a gente achar que a gente está separado desse movimento. A gente não está separado desse movimento. Talvez se tu estiver morando em uma cidade que seja mais calma, mais tranquila, sim, né? Tu tenha mais facilidade na hora de meditar e respirar, porque o ambiente à tua volta ele é muito mais tranquilo. Mas para a gente que está no meio urbano, a mente coletiva e como ela funciona é uma influência muito forte, é uma influência bem forte. Então por isso que é importante essa consciência. Bom, então esse é o vídeo de hoje, essa é a ideia e o conceito e as teorias que eu queria passar. É muito, muito, muito importante que a gente tenha isso em mente na hora de começar ou continuar com a nossa prática de persistir, porque muitas vezes a gente está ali querendo desistir de meditar, ou deixando para amanhã, ou deixando para depois, e isso nem é uma decisão tão consciente assim. Às vezes a gente está deixando que as decisões sejam tomadas pela mente coletiva, por como as coisas funcionam. A gente tem que se esforçar um pouco mais, entender esses conceitos é importante, mas também se esforçar um pouco mais na hora de praticar, certo? Então se você gostou desse conteúdo, fez sentido, se inscreve no canal, deixa o like, deixa também um comentário se tem alguma coisa interessante para comentar aqui, tá? Então te espero no próximo vídeo e um forte abraço.